A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos aí para a continuação é, explicando, né, os tipos de anjos, as suas hierarquias, o seu papel, né, como que são, como que agem, assim, não na plenitude, né, mas um deslumbre, né, do que dá as escrituras sobre esses seres tão maravilhosos e belos que nos protegem, que o Senhor envia para nos guardar, né, para nos proteger, para regir o mundo, para regir o universo, para é, é, guiar nações para o lado certo, né, e combater o lado contrário, né. Então vamos lá, vamos por restante aqui sem muitas delongas, né. Vamos lá. É uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas. Querubins, nível 8. Quando falamos em querubins, a primeira imagem que vem à mente de muita gente Não tem é a de nada a ver bebês com gordinhos isso. com asas, pintados em tetos de igrejas durante o Renascimento. Mas na Bíblia, a Querubim realidade é uma completamente potência, cara. diferente. Os querubins não são frágeis, nem Não. delicados, nem Uma das inspiram patentes ternura. mais altas. Eles são seres Tem imponentes, 3 cabeças. guardiões do Uma sagrado, de homem e portadores duas de de sabedoria animais. Quer divina ver? e visão total. Os querubins Olha, no Éden. olha lá. A primeira vez que eles aparecem é logo em Gênesis capítulo 3, vendo? versículo 24. Após a queda, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, está escrito: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao Tem, ó, oriente do jardim 4 do Éden braços. e uma espada Olha. flamejante. Tem anjo que tem 2 pernas direitas. Você sabe descrever isso aí? 2 pernas direitas. Depois vem os serafins, né? Ó, 4 cabeças, ó lá, ó. Leão de homem, de boi, e a outra lá, eu não sei se é que animal que é aquilo, se é bezerro, que é, que raio que é aquilo ali, ó. E todos com chifre, ó. Eu tô falando, ó, esses daqui tem chifre. Só isso que não, o rei dos animais, né? Então, tudo tem uma simbologia e toda simbologia na Bíblia é igual aos números. Os números na Bíblia, as festas que são comemorativas de Deus, apesar de hoje a gente não ser obrigado, apesar que os religiosos ainda praticam festas, né? Mas hoje a gente não é obrigado a participar de festas religiosas. E também pode participar. Nem o fato de participar e não participar tem valor algum, mas você tem que saber o significado das festas, porque ela tem o significado. Então os números têm significado na Bíblia, na palavra do Senhor. As figuras têm significado, entendeu? Por que que eles são assim? Tem um significado, tudo tem significado. Nada é aleatório, nada é coincidência, é tudo tem um propósito na palavra do Criador. Se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perceba, o primeiro papel dos querubins não foi cantar nem trazer mensagens, mas guardar o caminho da vida eterna, impedindo que o homem caído tivesse acesso à árvore da vida. Eles surgem como guardiões, protetores da santidade de Deus contra a profanação. Os querubins na Arca da Aliança. Mais adiante, em Êxodo capítulo 25, Deus ordena que Moisés construa a Arca da Aliança e coloque sobre ela 2 querubins de ouro. Eles deveriam cobrir o propiciatório com suas asas estendidas, um de frente para o outro. E onde a glória de Deus se manifestava? Exatamente ali, entre os querubins. Isso revela algo profundo. Os querubins estão sempre ligados à presença e à glória de Deus. Eles não são apenas guardiões, mas canais de revelação. Interessante, Símbolos hein? de que o Santo dos Santos é um lugar inacessível, sem a mediação do próprio Senhor. A visão de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, descrevem os querubins com detalhes que chegam a nos assustar. Eles têm 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. Cada um deles tem 4 asas. 2 cobrem o corpo e 2 se estendem para o movimento.
Seus corpos brilham como bronze polido. Seus pés são como os de bezerro, e há olhos por toda parte, indicando que nada lhes escapa. Eles se movem como relâmpagos, acompanhados de trovões e fogo, como se carregassem em si a energia do céu. No capítulo 10, Ezequiel conclui: Então conheci que eram Porque querubins. Deus, Criador, fala que tem olhos por todas as partes, né? Isso quer dizer que ele tem anjos. E eles não são onisciente nem onipresente. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo como Criador. Mas, por isso que tem milhares de anjos, né? Seja malignos ou benignos, né? Dizem, eu não sei ao certo, que tem mais anjos do que seres humanos, né? Então, são miríades, né? E os anjos também são chamados de santos. Por isso que muitos confundem na escritura, quando fala santos, muitos teólogos ou estudiosos ou religiosos pensam que só está falando da igreja. Mas tem contextos que estão falando dos anjos, santos anjos, não da igreja. Entendeu? Vamos lá. Veja, aquilo que para nós parece incompreensível, para ele ficou claro. Eram os mesmos guardiões do Éden, mas revelados em toda sua glória. O simbolismo dos querubins. Os 4 rostos representam dimensões diferentes da criação e da revelação de Deus. Homem, sabedoria e razão. Leão, força e realeza. Boi, serviço e sacrifício. Águia, visão e elevação espiritual. Esses símbolos mostram que os querubins contemplam a realidade de uma forma muito mais profunda que nós. Quando a gente fala certas coisas profundas, a gente que tem conhecimento, as pessoas se escandalizam. Quando a gente revela as verdades bíblicas, o verdadeiro nome do Senhor e tudo, as pessoas falam que a gente é anticristo, que a gente é filho do diabo. Cara, vai estudar antes de falar comentários. Vá se aprofundar. Se você, todo comentário, irmãos, eu tenho a 6ª série, como eu friso sempre no meus vídeos. Só que graças a eu uso essa ferramenta que tá hoje aí para buscar informações, para estudar. O que eu não estudei lá atrás nas escolas, e a escola não ensina essas coisas aqui. Ela ensina coisa para você ter uma profissão. Entendeu? O mundo espiritual a escola não vai ensinar, convencional. Então, qualquer assunto que você vai falar de política, de futebol, de religião, de mundo espiritual, você tem que ter um conhecimento daquilo que você está falando. Você não pode imitar igual o papagaio que os outros falam. Então, se você não entende, você não pode opinar. Então, por isso que a carta de Tiago fala, seja tardio para falar, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou às vezes é melhor você ficar em silêncio. Por quê? Você aprende primeiro para depois ensinar. Não tem como você ensinar aquilo que você não sabe. Entendeu? E muitas pessoas dão de mestre não sendo nada. Aí ficam ensinando coisa sem nem estudar profundamente o assunto e querendo saber mais que os outros. Entendeu? E mesmo que a gente tenha, nós que temos dons dados pelo conhecimento da palavra e do Espírito Santo, a gente não pode se orgulhar e se achar melhor que ninguém. A gente tem que manter a humildade, entendeu? Mas também tem pessoas que se arrogantam. Por isso que Paulo fala, foi-me posto o espinho na carne para que eu não me soberbecesse pelas revelações que tive. Porque ele foi ao 3º céu no Espírito e viu coisas que ao homem não é lícito falar. E para que ele não ensoberbecesse, foi-lhe dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear, para que ele não se gloriasse em si, pela excelência das revelações que ele recebeu do Senhor dos céus. Entendeu? Então tem gente que se assoberba. E tem gente que se assoberba, alguns até têm bastante conhecimento, mas cai no orgulho e acaba se estrepando. Outros nem têm tanto conhecimento e quer falar como se tivesse. Então, entre em qualquer discussão que você entrar, então primeiro vai estudar o assunto para você saber do que você está falando.
Não vai debater com pessoas e querendo saber mais de um que já tem mais conhecimento aprofundado. Entendeu? Às vezes a gente fala coisa aqui, você é herege, você é anticristo, você é religioso, faz muito isso. Porque eles acreditam no conhecimento que a religião traz. Só que elas ocultam o conhecimento, ela limita o conhecimento. Entendeu? Porque ela acha que só os pastores, os líderes que tem que falar, dar conhecimento, mas não é. Você pode beber direto da fonte, direto buscar das escrituras sagradas. Entendeu? E até se possível for, se você depois de estudar tiver um conhecimento mais elevado das escrituras canonizada, comum, você pode buscar até nos apócrifos, que você vai saber analisar o que é herético e o que não é, entendeu? Agora, quem não tem muito conhecimento, eu não recomendo que busque os livros apócrifos, entendeu? Porque ali tem escondido muitas coisas que os senhores do mundo escondeu. Por isso que tiraram alguns livros da Bíblia. Alguns são heréticos, sim, outros não. Outros revelam grandes coisas, como esse mundo espiritual aí. Mas mais abrangentemente do que o que tem no cano bíblico, que a gente já tem, entendeu? E fala de juízo, de condenação, com muito mais profundidade, muito mais muito mais aterrorizante, muito mais também salvífico, muito mais esclarecedor, dá luz à salvação também, mostra o verdadeiro cristão do falso, mostra muita coisa nos livros apócrifos, mostra os falsos profetas mais assiduamente, os falsos cristos, né? Entendeu? Então o seu conhecimento se abrange, entendeu? Tradição, acredita-se que até os anjos de hierarquias inferiores consultam os querubins quando precisam compreender os mistérios da vontade divina. A distorção cultural. Com o passar dos séculos, especialmente na Idade Média e no Renascimento, os artistas começaram a retratar os querubins como figuras infantis, dóceis e decorativas. Mas essa imagem está muito distante do que a Bíblia revela. E as culturas, né? Porque Leonardo da Vinci, Michelangelo, tudo pintou uma imagem do céu, do inferno, de própria imagem do Senhor Salvador, Yeshua, né? Totalmente distorcida. E as pessoas acreditam nessas imagens como sendo verdades. Mas quando você fala que não é aquilo, as pessoas se escandalizam. Fala que você é herege, que você é anticristo. É o que eu acabei de falar aí, ó. Trocamos criaturas de fogo, olhos e trovões por rostinhos bonitos com asas pequenas. E perdemos a noção do verdadeiro temor e da verdadeira reverência que esses seres inspiram. Mas, mesmo diante da imponência dos querubins, existe um nível ainda mais alto. Um nível tão próximo do trono que nem sequer descem à terra. Serafins, nível 9. Chegamos ao topo, ao pináculo da hierarquia angelical. Os serafins. Se os querubins guardam o sagrado e contemplam os mistérios da glória, os serafins estão em um lugar ainda mais elevado. Eles não descem à terra. E é uma pena que as pessoas não... A maioria acha que a religião, ela prega que o livro de Enoque é herético. E tudo isso aí está no livro de Enoque. E no livro de Enoque tem coisas maravilhosas. Eu vou trazer um outro estudo do livro de Enoque. Espero que vocês vejam, né? Não caiam na onda de religiosos que fica fraudando as coisas do Criador, entendeu? Então, vou embasar com o irmão lá, o Luiz Miguel, né? Que ele traz esse conhecimento também. Então, vou compartilhar com vocês para quem quer ter esse conhecimento do que acontece no mundo espiritual, entendeu? Que é o que ele está falando aí em partes, né? Mas eu vou dar um entendimento muito mais aprofundado, né? Que no livro canonizado às vezes tem, mas não tem relatos muito amplos, né? No livro de Enoque já tem, entendeu? Dá muito mais conhecimentos sobre as coisas do Criador, né? E como que não vai ter um livro de Enoque, sendo que Judas citou ele, né? Enoque profetizou o sétimo depois de Adão, entendeu? Por que eles querem esconder esse livro? Né? De mim não esconde mais, porque eu já li uma par de vezes, né?
Só que não tem, ó. Outra coisa que tem no livro de Enoque espetacular. Os religiosos falam que existe 3 céus. No livro de Enoque não fala de nada de 3 céus, fala de 7 céus, se possível até 10º céu. E vai explicando o nível e o que acontece. E os abismos que tem, e os anjos que estão presos nesse abismo, e tem os abismos inferior, que é a parte terrestre, e o abismo celestial também. Para quem não sabe, aonde tem prisões celestiais lá. Onde tem alguns anjos prisioneiros lá. Mas querem esconder isso da população, né? Aí muitos falam, que relevância tem isso? Cara, se você quer se aproximar do Criador, quer intimidade com o Pai, e não quer ser manipulado, enganado, como boiado conduzido ao matadouro, então isso serve. Agora, se você não tem interesse, é um direito seu também, né? Eu gosto, porque eu gosto de me aproximar do Criador. Eu tenho o meu chamado, como outros irmãos têm, para fazer missão, e a gente tem que estudar esses assuntos. Agora, cada um, né? Ninguém põe nada a ninguém. Porque a gente divide conhecimentos. A gente não esconde os talentos, não enterra eles. A gente distribui eles, como diz o Senhor. Regiões não travam batalhas. Sua função é única e absoluta: permanecer diante do trono de Deus, ardendo em adoração por toda a eternidade. A visão de Isaías. A Bíblia fala claramente deles em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Imagine a cena: o templo tremendo, fumaça enchendo o ambiente e vozes poderosas ecoando como trovões. Santo, Santo, Santo. Não em sussurros, não em cânticos suaves, mas em gritos ensurdecedores que estremecem a estrutura espiritual. O significado do nome. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa arder, queimar, inflamar. Eles são literalmente os ardentes, mas não ardem em ira ou juízo. Eles ardem em amor, amor puro, santo, incontenível pela glória de Deus. São chamas vivas, consumidas e, ao mesmo tempo, sustentadas pelo fogo divino. O impacto em Isaías. Ao contemplar os serafins, o profeta não resistiu. Ele caiu por terra e exclamou em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Irmãos, quando tem religiosos, esse dizer que eu vou dizer aqui é de religiosos, mas não que não proceda, tá? Eu tô até arrepiado aqui, porque é um arrepio bom, porque o arrepio vem de emoções, tá? Nem sempre o arrepio que você sente é bom, mas nesse caso é bom, porque eu tô falando de coisas maravilhosas, esplendorosas, tremendas, entendeu? Muitos podem não dar valor pra isso, mas eu amo essas coisas, cara. Então, sabe, dá uma sensação boa, aquele arrepio gostoso, sabe? É maravilhoso, cara. Essas coisas do Criador é sensacional. A gente se aproximar cada vez mais de certos conhecimentos, né? Não que tudo que ele está falando aqui, a maioria tá de acordo com a Bíblia, tá de acordo com os livros, tanto os apócrifos quanto os canonizados. Mas não que seja tudo na plenitude, não dá pra gente entender tudo e saber tudo. Tem coisas que tá muito além da nossa capacidade mental de entender, certo? Mas muitas coisas aqui procedem sim, entendeu? Vamos lá. Dos tá de acordo. Praticamente 80% do que ele falou aqui, 85%, tá de acordo. A vontade de Deus revelada pelos serafins
é tão avassaladora que expõe imediatamente Agora a se levanta o pequenez outro e a aqui impureza pra do homem. Mas repetir. veja o que acontece. Um dos Tá. serafins voa até Isaías, trazendo uma brasa viva do altar, e toca os seus lábios. E ele diz: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Esse gesto é profundo. O fogo dos serafins não destrói, não condena, não aniquila. Ele purifica, restaura, santifica. O mesmo fogo que os consome em adoração é usado para transformar Isaías e capacitá-lo para a missão. Como são representados? Os serafins são descritos com 6 asas. 2 cobrem o rosto, porque nem mesmo eles, tão próximos de Deus, podem olhar diretamente para a glória completa do Senhor. 2 cobrem os pés, em sinal de humildade e reverência. 2 voam, indicando prontidão constante para servir e adorar. A tradição cristã sempre os associou ao fogo, à pureza, ao louvor incessante. São o coro eterno do céu, a adoração viva que nunca cessa. Mas existe ainda um mistério sombrio ligado a tudo isso. Porque a Bíblia sugere que aquele que hoje conhecemos como Satanás não era um serafim, mas sim um querubim. Um dos mais elevados, talvez o mais belo, o mais próximo da glória. Até que foi encontrada maldade nele. E sua queda mudou para sempre a história do mundo espiritual. E se você quer entender como era esse querubim antes da queda, e como o seu orgulho abriu as portas para a rebelião que ecoa até hoje, não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar a queda de Lúcifer e o que aconteceu antes mesmo do livro de Gênesis. Depois de percorrer essa jornada pela hierarquia angelical, do nível mais próximo a nós, os anjos comuns, até o mais elevado, os serafins que ardem diante do trono de Deus, podemos concluir algo muito importante. Os anjos são poderosos, mas não são o centro. Não. Eles são criaturas, a adoração servos, é única soldados, exclusivamente ao Criador. ministros que cumprem e ao ordens. seu filho Yeshua não agem por vontade própria, não buscam adoração, não competem com Deus. Cada um, desde o mais simples até o mais glorioso, está completamente voltado para o mesmo propósito: cumprir a vontade do Criador e exaltar a sua glória. É por isso que a Bíblia nos adverte: não devemos adorá-los, não devemos invocá-los, não devemos acender velas ou cultuá-los. Aqui também tem uma coisa interessante. Os anjos, eles... Muitos... Vou terminar aqui e já dou a explicação. São servos, mas o Filho é o Senhor. Eles refletem a luz, mas Jesus é a própria luz. Eles carregam brasas do altar, mas Cristo é o fogo eterno que consome todo o pecado. Exatamente. Eles sustentam a ordem, mas Ele é o próprio Rei que reina sobre todas as coisas. Aplicação para nós. E o que tudo isso significa para a nossa vida? Que não devemos que não adorar estamos ninguém. Sozinhos. Existe um mundo espiritual real, adorar ativo, santos, nem imagem, muitas vezes invisível aos nossos olhos, nem anjos, mas totalmente presente. Só o Criador. Anjos nos guardam, nos fortalecem, nos ajudam em momentos decisivos. Principados e potestades travam batalhas por territórios e nações. E acima de tudo, o trono de Deus continua firme, sustentado por seres que jamais cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se você ficou impressionado com o poder e a glória desses 9 níveis de anjos, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. No próximo vídeo, vamos revelar a verdade sobre Lúcifer, um querubim de mais alta patente que caiu em rebelião e mudou para sempre o rumo do mundo espiritual. Não perca! Maravilhoso, gostei muito. Então, dando um adendo aqui, que acontece? As teorias, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, que, por exemplo,
para agradar corações humanos, as tradições religiosas distorcem muitas coisas. Não só sobre os anjos, mas sobre o amor de Deus, porque o amor é o primeiro requisito de Deus e é o que ele mais nos aconselha a praticar ao próximo, né? E é o seu atributo maior, mas ele tem a justiça e tem a ira, ele é fogo consumidor. Então, não é um amor permissivo, é igual a paz. Cristo disse, deixa-me a paz, não como o mundo a dá. O mundo dá uma paz, mas é uma paz passageira e fraudulenta, que não é uma paz ilusória. Agora, o único que traz a paz verdadeira é o Senhor, entendeu? Igual o amor, não é o amor permissivo, entendeu? Então, as pessoas ficam falando assim, porque existe a eternidade, todo mundo que morre vira anjo. Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós seremos como anjos, como partir desse mundo e formos ressuscitados e o Senhor der corpos glorificado. Hoje, a gente, por isso que o Senhor, quando ele veio, se fez carne, a Bíblia diz em Hebreus, carta aos Hebreus, que ele se fez menor que os anjos. Por quê? Porque ele se esvaziou de sua glória para viver como homem na terra, como ser humano e passar tudo que a gente passou aqui na terra, para ninguém falar, o Senhor não pode pagar pecado porque ele não sabe o que é viver como ser humano na terra. Então ele veio e viveu e pronto, e acabou. Então não tem mais argumento. Então ele se esvaziou da sua divindade, fez um pouco menor que os anjos, até ele ressuscitar e voltar à glória com o Pai. E agora ele está em plena glória, como rei, como senhor e sacerdotes, reinando por toda a terra. Então, outra coisa que falam tipo que, assim, como o céu, a vida é eterna, e outra que fala que todo mundo, ninguém vira anjo, a gente será como anjo e vai julgar os anjos, mas não aqui, vai julgar na glória, quando tiver lá os anjos caídos, os anjos que caíram, entendeu? Então, outra coisa que não existe é condenação eterna. Se existe salvação eterna, existe condenação eterna. Aí a pessoa que fala que é só as consequências, ou que você vai ficar só um tempo lá no Lago do Fogo, e depois você vai ser exterminado, que só a consequência, mas a Bíblia fala, o Yeshua fala nas escrituras, aparte de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Paulo fala em Tessalonicenses que vão para a perdição eterna, a palavra ali é eterna. Qual parte que não entendeu de eterno? Mas no hebraico, vai ver no hebraico, até os judeus messiânicos fala de perdição eterna, gente. Então, vem uns que não querem, às vezes eles têm medo de ir para lá, para eles se enganar que ficar confortado, se eu for para lá, eu vou passar só um tempo lá, vai acreditando nisso, vai. Porque se você falar essas coisas, as pessoas acham que vai ser aniquilada ou que vai sair de lá e vai para o céu depois, né? Que vai ser salva, só vai ficar um tempo lá para ser punida porque não quis, né? Não tem cabimento isso. Aí vou falar que até o diabo vai ser salvo. Então, se for assim, até o Satanás vai ser salvo. Só que os anjos não têm salvação igual os seres humanos têm. Diz as escrituras. Entendeu? Então, se você fala que é parcial, o que vai acontecer? As pessoas vão viver em pecado. E você pode levar mais pessoas para lá. Então, isso é uma irresponsabilidade de alguns que se acham doutores em divindade, ficar falando uma história dessa. Você tem que ser coerente com o que está escrito nos textos bíblicos. Você não pode distorcer para fazer as suas vontades ou agradar corações de outros. Entendeu? Não pode se fazer uma coisa dessa. Né? Mas tem uns que fazem. Tem uns que se assoberbam, se acham mestres, entendido em divindade. Entendeu? Porque estuda isso, estuda aquilo, né? Mas cadê o som do espírito? Entendeu? Cara, onde tem soberba, arrogância, aonde tem ficar falando de eu, de títulos, não tem a humildade do Senhor ali. Ali o espírito não pode operar com falta de humildade, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com os dizeres, porque
Muitas coisas também as pessoas acham que só as atitudes, mas o falar, que a palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Nós vamos dar conta de toda palavra frívola, toda palavra de malícia, maliciosa, toda palavra profana, que quer palavrões, né? Tudo vai ser dado conta e tudo está sendo escrito no livro da vida. Então os seres humanos não sabem nem o que fazem, nem o que falam. Então tem que tomar muito cuidado e ficar vigilante, entendeu? Então muitas pessoas ficam negando coisas que estão nas escrituras para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade, para aplacar, né, justificar a si próprio dos seus pecados, porque quem justifica é o Senhor, é a fé nele, não nós mesmos nos justificarmos, entendeu? Então tome cuidado com esses ensinos aí, porque é perigoso, hein? Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui, muito obrigado.